pergunta que nós fazemos aqui para os nossos colegas do Quatro em Pauta é: quem tem condições financeiras de pagar uma faculdade pública, uma universidade pública como USP, Unicamp, enfim, todas as universidades públicas do Brasil, deveria pagar, Luiz Arthur Nogueira? Boa pergunta, hein? Ó, gostei que o Irineu já concordou. Já concordou com você, olha aí. Comigo. Isso me dá um orgulho enorme, Irineu. Muito obrigado, Irineu. Olha, esse é um ótimo tema. Eu tendo a achar que sim, Aguinaldo, mas assim, a questão que a gente pode debater aqui é de que forma. Eu, por exemplo, eu não vejo razão para a universidade pública ser gratuita. O que a gente poderia inverter a lógica? Ela deveria ser paga e quem não tem condições financeiras ter uma bolsa e não precisar pagar. A lógica seria invertida, né? Porque você partir do princípio que a pessoa espontaneamente vai pagar, eu acho que não funciona. O que a gente poderia fazer? Ou muda, cobra de todo mundo e quem não pode entra no programa de bolsa, legítimo, é baixa renda, comprova que é baixa renda, principalmente quem vem de escola pública, acho legítimo, não pagaria, ok. Possibilidade número 2, você criaria um programa em que essa pessoa, quando se forma, vai para o mercado de trabalho e colhe os frutos daquela ótima educação que a universidade pública lhe proporcionou, com a renda que ela vai obter no mercado de trabalho, ela poderia financiar bolsas de estudos para outros estudantes que não têm condições de pagar. Daí a premissa é que todo mundo pagaria, mas com bolsa de estudo, quem não pode, não pagaria. Eu acho que esse seria o melhor caminho. Sabe por quê? Porque, na teoria, é muito bonito defender universidade pública gratuita, né? Quem aqui seria contra? Tudo que o governo puder dar de graça, todo mundo aplaudiria. Só que isso tem um custo para a sociedade. E esse custo é o nosso imposto, que poderia estar indo para outras prioridades, como saúde básica para todo mundo e educação básica. Eu acho que o que tem que ser público e gratuito e de qualidade é o ensino básico. E aqui no Brasil a gente faz tudo de ponta cabeça. A gente tem uma universidade pública de excelência gratuita e um ensino público básico gratuito que é uma porcaria. Vamos inverter essa lógica? Tira o dinheiro da universidade pública, passa para o ensino básico, vamos bombar o ensino básico, dar qualidade para ele e cobra lá em cima, na universidade pública. Quem não puder pagar, ganha uma bolsa. Eu acho que esse seria o formato mais inteligente. Bom, estou vendo que vocês três concordaram comigo, já fico feliz por isso. Então, vou passar a palavra para o Irineu. Ô, Irineu, efetivamente, então eu vou, já que vocês concordaram, eu vou dar uma pitada a mais nesse debate aqui. Hoje, para garantir que pessoas que venham da escola pública tenham acesso à universidade pública gratuita, criou-se o sistema de cotas. Você acha que isso melhorou a situação? Hoje a gente tem uma presença maior de pessoas da escola pública, isso está melhorando o acesso de quem não teve um bom ensino básico? Qual que é a sua opinião, Irineu? Não, Antes de responder, vamos só zerar a tela, Irineu, por gentileza. Não, a conta não é que melhora quem não teve uma boa condição no ensino básico, é só a questão de acesso. É aquilo que a gente chama de políticas afirmativas, de reparação. Mas não quer dizer que você permite que esse aluno chegue lá sem ter condição de cursar no mesmo nível que os outros. Então as políticas afirmativas às vezes são mal interpretadas, porque elas são reparadoras de fato. Agora, tudo o que você falou em relação a concordar com o vice-presidente Mourão, eu também concordo. Nós temos uma distorção no ensino que é justamente essa. Temos que investir mesmo na preparação, que isso é aquela condição de igualdade que a gente tem numa sociedade democrática. É condição de igualdade. A gente fala igualdade e parece que todo mundo tem que ser igual. Não é igual. É ter as mesmas condições. É no ensino básico que você cria as mesmas condições. Lá do ensino médio para cima você já começa a ter opção. E é natural que o ensino público não é gratuito, porque o Estado paga e muito caro. Então é natural que as pessoas que são mais aquinhoadas paguem, porque é dessa maneira que a gente vai resolver essa distorção histórica que a gente tem. Mas eu sou a favor da política de cotas também, é uma maneira de reparar, é uma maneira de inclusão, sim, e não é de distorção e não é de precarização do ensino, como muita gente tenta dizer, porque nós já temos casos muito importantes e valiosos a partir da política de cotas. Muito bem, então vamos aproveitar que o Aguinaldo discordou, todo mundo zerando a tela. Me parece que o Aguinaldo discordou especificamente na questão das cotas, é isso, Aguinaldo? Sim, sem dúvida. Eu já disse aqui no Quatro em Pauta que eu não concordo com política de cotas dessa maneira com que ela é feita hoje.
Até concordo razoavelmente com a política de cota social, ou seja, o sujeito veio do ensino público, então ele ter um acesso. O problema é que isso, para mim, é band-aid. Por que eu chamo de band-aid? Band-aid é aquilo que tampa o machucado, que tapa o machucado, mas não sara. O machucado continua lá. O problema é que o cara... Sabe a qualidade do ensino público hoje no Brasil é muito ruim. E não é ruim porque o professor é ruim. É ruim porque o professor já não tem mais paciência de tentar ser bom numa estrutura ruim. Ele tem que lidar, muitas vezes, não é só com o aluno que vai aprender ou deixar de aprender, ele tem que lidar com aquela questão do comportamento do aluno, que muitas vezes é violento dentro de sala de aula. E por que isso acontece dessa maneira? Porque não existe um investimento na escola fundamental. Então, por isso que no momento que o Luiz Arthur falou, eu concordei imediatamente com ele. Eu acho que deveria ser invertido. Porque não adianta nada a gente ter uma universidade pública maravilhosa e o cidadão que estuda no ensino público fundamental e médio ruim não ter acesso à universidade pública porque ele não consegue passar. Ou ainda que ele consiga entrar, ele não consegue posteriormente acompanhar. Não é culpa dele, não é porque ele é menos dotado de inteligência. É simplesmente porque ele não foi preparado para entrar naquela universidade. Tá? Porque o ensino fundamental e médio não prepararam. Então, se fosse invertido o investimento, e se nós tivéssemos realmente boas escolas públicas na nossa cidade, nós transformaríamos essas crianças em adolescentes preparados. E aí você vai dizer assim, mas não é possível, a gente não consegue fazer isso, sabe como que é? Não, olha, a prova de que dá para fazer um trabalho com excelência é aquilo que a universidade faz. A universidade vai muito bem, a universidade pública. Fala para mim uma universidade pública que não tem qualidade. Não tem. Agora, por quê? Por que esse paradoxo? Na realidade, é que a universidade pública, aí eu vou falar uma coisa que eu vou botar uma pimenta, né? A universidade pública, ela é politizada, né? E a escola fundamental e média não é, porque criança não vota, tá? Então é nesse sentido aí que eu acredito que nós deveríamos mudar, nós deveríamos talvez inverter a situação, colocar investimento lá embaixo, para daí, quando chegar lá em cima, Luiz, eu gosto da ideia do crédito educativo. Isso já existe, viu? A devolução, ela existe em universidades pagas, né, em universidades particulares, que é o crédito educativo, muitas vezes feito pelo banco, e existem até programas do governo que fazem esse crédito educativo. Por que não o ensino público também universitário ter o crédito educativo? E eu gosto muito das palavras do Mourão. Você quer saber? Eu acho que o Mourão ele é um cara coerente. Ele fala e fala, olha, comigo inclusive, e eu gosto muito desse tom do Mourão. Legal. Quem não concordou comigo foi só o Irineu, só que o Irineu já falou. Não é que eu não concordei, não, só naquele ponto da estrutura. Agora eu quero dizer o seguinte, eu sou da Zona Leste, como eu já disse, uma família de operários, 7 filhos, eu estudei com crédito educativo em Bauru, tive que devolver depois. Mas é assim bom. mesmo. Bota um X aí, porque você concordou, ou então um verdinho para concordar ou discordar de mim, e eu tive um 3-0. Quem não falou ainda foi Denis Moreira. Vai finalizar de novo a pergunta, né? Ô privilégio, manda aí, meu querido Denis. Olha, fica difícil para eu que falei no final dizer alguma coisa diferente do que vocês disseram. Eu concordo. Ô Denis, só um segundo. Enquanto você zera a sua tela, deixa eu fazer uma provocação, então, para você não... Claro. Argumento. Eu queria que você desse sua opinião bem clara. O que você acha de cota racial? Se você acha que isso é bom, é ruim, se faz sentido numa transição para um modelo melhor. Eu queria ouvir a tua opinião, embora esteja fugindo um pouco do tema central, mas como a gente já falou bastante, você concordou, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Legal. Só uma pitadinha a respeito da questão anterior, eu acho que a gente precisa lembrar o seguinte, quando a universidade é pública, na verdade quem paga é a sociedade toda. E o sistema tributário brasileiro, ele é bastante injusto. O pobre paga mais do que o rico. Então, na prática, o que acontece? O pobre paga mais imposto para o rico entrar na universidade pública. Porque a gente sabe quem é que entra. Quem teve condições de estudar numa escola básica boa, quem teve condições de fazer cursinho. A gente sabe. A gente vai a uma USP, uma Unicamp, uma universidade pública e vê. A maioria dos alunos é de classe alta, classe média alta.
Então, na lógica, acaba acontecendo isso. O pobre paga imposto para o rico estudar de graça. Bom, mas falando da questão das cotas raciais, eu sou completamente contrário. Eu acho que o problema é o seguinte, por que não existem negros nas universidades públicas? Porque eles não têm preparo. E por que eles não têm preparo? Porque a maioria dos negros são pobres e a maioria dos pobres são negros. Então, a lógica está no dinheiro, não está na raça. Mas existe uma questão de reparação histórica. Pois é, para isso vai existir a universidade pública, a escola básica pública, para que as pessoas que sejam pobres tenham um ensino tão bom ou até melhor do que quem tem condições de pagar uma escola privada. Então, a partir do momento que você fortalece a educação básica, você naturalmente já proporciona essa inclusão. Porque, como eu disse, a maioria dos pobres são negros e a maioria dos negros são pobres. E eu também tenho muita dificuldade com relação ao critério. Como é que você determina quem pode ter a cota racial e quem não pode? Já houve casos de irmãos gêmeos, porque um era mais escuro, outro era mais claro, que um entrou na universidade e outro não entrou. Eu tenho familiares, mistura de brancos com negros, de todos os tons de pele. Tem gente que tem a pele tão branca quanto a do Luiz, por exemplo, e é minha prima. Então, e ela tem a condição de vida muito parecida com a minha, ou até melhor. Então, ela não pode, eu posso. Eu acho isso muito injusto. E outra, as pessoas que são brancas e são pobres, o que fazer com elas? Como é que elas têm esse privilégio? Não tem? Apenas por conta do tom de pele? Eu não gosto de nenhum tipo de classificação racial para absolutamente nada. Eu acho que raça pouco importa, eu acho que a pessoa tem que ser avaliada pelo que ela faz, pela capacidade dela, pelo comportamento dela. Então, eu não gosto desse tipo de privilégio. Eu vou dizer bem sinceramente, se eu não tivesse condições de pagar uma universidade privada e tivesse que estudar para uma universidade pública, eu não entraria pelo sistema de cotas. Eu não me sentiria confortável com isso, porque eu acho que isso é injusto e eu não posso, achando injusto uma coisa, me beneficiar dela. Eu sou completamente contrário. A cota tem que ser social, tem que ser educação para os pobres, independente da raça que ele venha a ter.